Salve pessoal, Odair Patrão aqui e hoje eu trago para vocês um trecho da entrevista da Beth Russo no canal Vênus Podcast. Espero que vocês gostem. A Beth Russo, como todo mundo conhece, pelo menos eu imagino, ela tem um canal muito grande aqui no YouTube que fala sobre o Ho'oponopono, lei da atração e etc. E ela deu essa entrevista, ela não costuma dar muitas entrevistas, né? Mas essa no Vênus Podcast é muito legal. Eu vou deixar nos comentários o link da entrevista total, né? O canal, né? E também esse vídeo eu vou fazer em duas partes, né? Essa entrevista eu vou pegar dois trechos, não da entrevista toda, mas dois trechos super interessantes que contam um pouco da vida dela e como que ela começou, tá bom? Peço para vocês deixarem aí um joinha, se inscrever no canal, deixe seu comentário. Eu não volto no final desse vídeo, vou deixar a Beth fazendo a entrevista dela aí, tá bom? Beijo grande para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Então vamos conhecer a sua história. Como é que você chegou até o Ho'oponopono, Vida Me Surpreenda, o Japamala? Como é que foi pra você? Da onde Foi você é? buscando. Como é que... Foi buscando solução para minha vida, porque Em qual eu momento achava que você tava? interessante, porque eu achava interessante assim. Por que tem tanta diferença? Porque se Deus é tão bacana, se Deus é tão incrível, se Deus é puro amor, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que a vida é tão difícil para mim, mas para o meu colega de trabalho as coisas fluem com uma facilidade? O que tem diferente? Aí o meu pai tinha muitas crenças limitadoras, porque a gente é uma soma do que a gente viveu e aprendeu. Sim. Muitas coisas do que a gente acredita, a gente não viveu, mas a gente ouviu, principalmente das pessoas que conviveram com a gente. Uhum. E eu aprendi muita coisa que não era legal com os meus pais, porque eles não têm culpa. Mas eles também aprenderam com os pais deles. E eles só E os pais repassaram. deles com os pais. Então, sabe aquela de ir passando a bola? De passar a receita do bolo? Sim. E aí você faz a receita, mas você nem sabe de onde que veio, mas você faz a receita certinha, sem questionar. Será que é assim mesmo? E a gente vai. E aí a vida vai acontecendo porque você cria um padrão de comportamento, um jeito de pensar, um jeito de ser, um jeito de agir que cria pobreza ou que cria riqueza. O meu jeito, aquilo que eu aprendi, estava criando pobreza e muita dificuldade. Uhum. Eu aprendi que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Que a vida é luta, que é bonito lutar. Que Deus ajuda quem madruga, só quem madruga. Se você acordar tarde, esquece. Deleta o seu dia, que você não vai, aquele dia não vai acontecer. Você não vai ter um resultado legal. Então, sacrifício. E eu ouvi muitas histórias de sacrifício dos meus avós, porque minha mãe é espanhola. Ela chegou no Brasil aos 9 anos, eles viajaram 16 dias, fugindo de uma guerra, de uma possível guerra que aconteceria na Espanha. Que na época tinha o General Franco, meu avô tinha servido na Segunda Guerra Mundial, passaram fome, assim, risco de morrer, muito medo, sobreviveram assim, porque por muita fé e porque minha avó era muito batalhadora, ela saía, ia até o pueblo para pegar comida, para trazer para dentro de casa. Então, era tanto medo que eles viveram, que eles assim, quando teve a possibilidade de ter uma outra guerra, eles vieram embora. E aí a minha avó tinha uma dor muito grande, porque um dos irmãos da minha mãe, um dos filhos dela, quando eles estavam vindo, ele estava na fase de servir o exército. E eles tinham feito um cambalacho para que ele pudesse vir. Só que foi descoberto, ele acabou ficando retido. E nunca mais a minha avó encontrou esse filho dela. Encontrou depois de muitos anos. Então, a minha avó ela tinha um sentimento de mágoa, de dor. Todos os natais, todos os encontros de família, ela não se permitia ser feliz, não se permitia, porque ela pensava no filho que estava sozinho. Então, eu não vou me divertir, eu não quero ser feliz, nós estamos aqui reunidos. E onde ele está? O que aconteceu com ele? Sim. Então, todos os dias eu ouvia o meu avô e minha avó sentar na mesa para comer com a gente, contando histórias de sofrimento, da guerra. E eles não sabiam que quanto mais eles falavam de tudo que não era legal, de todo sofrimento, eles estavam criando mais sofrimento. Porque tudo é energia. Eu também não sabia naquela época. A gente é energia. A gente vibra, né? Se você pegar um equipamento que consiga ver mesmo, né, as menores partículas, você vê que nada é sólido como parece, tudo é energia, a gente está vibrando o tempo todo. Nós somos um aglomerado de átomos que estão em constante mutação. Então, é fácil você se curar. Porque se os átomos que compõem você, que criam essas células, seus órgãos, estão em constante mudança, se você muda o seu padrão de pensamento, se você muda as crenças de sofrimento, de doença, de que a vida é luta, de que tudo é difícil, você muda financeiramente, você muda os seus relacionamentos, você muda a sua saúde, você muda tudo.
Você muda a sua realidade. E o bacana é que só depende de você. Os meus avós, eu vi eles sofrendo muito. A vida foi uma luta porque eles acreditavam e eles viviam falando disso. Então, chegou uma época da minha vida que eu tive tantos perrengues. Eu casei e não deu certo. Casei com um príncipe e o príncipe virou sapo. Não, na verdade, ele era daquele jeito. Eu não enxergava, porque a gente só enxerga aquilo que os nossos programas permitem que a gente veja, né? A expectativa que você criou. Isso, eu queria. Mas depois, o pior de tudo é que cada pessoa, não é criticando ele, não, que eu sou profundamente grata a ele hoje. Já amaldiçoei muito, mas hoje eu agradeço infinitamente, porque graças a ele eu mudei tanto, eu busquei tantas soluções para minha vida e mudei minha vida. Mas, assim, quando eu me separei dele, o meu relacionamento com ele foi tão desafiador que eu fiquei vibrando num desejo de vingança. Eu desejava tudo de mal para ele. Que ele não ganhasse dinheiro, que ele pagasse tudo que ele tinha feito para mim. Então, esse desejo que eu tinha para ele estava voltando, estava acontecendo comigo. Então, eu era um imã de acontecimentos, de tragédia. Eu vivia ralando o carro. Eu desejava que ele não tivesse dinheiro. Quem não tinha era eu. Eu vivia perdendo dinheiro, nenhum negócio dava certo para mim. A vida não fluía para mim. E até que culminou num dia que eu sofri um acidente de carro. A minha irmã me pediu um favor, eu saí para fazer esse favor para ela, bateram no meu carro, não tinha seguro. O carro praticamente deu perda total, mas eu não me machuquei. E naquele momento aconteceu uma coisa interessante. Eu saí do carro e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso daqui é resultado, eu estou criando isso aqui. Porque uma pessoa que eu tinha conhecido tempos atrás tinha dito para mim que eu tinha atraído aquele relacionamento, que eu tinha criado aquilo e que eu tinha que ter gratidão por tudo que eu tinha vivido, porque tudo que a gente vive ensina algo. O que eu posso aprender com cada situação, por mais difícil que ela seja, por mais desafiadora. E aí, naquele dia do acidente, o rapaz que bateu no meu carro não tinha seguro e o carro dele era velhinho, velhinho. Nossa, ele não tinha nem um tostão e o carro dele não amassou quase nada, olha só. Foi o meu que detonou, ou seja, a lição era para mim. E eu comecei a agradecer, eu falei, tem algo para eu aprender aqui, a partir de hoje eu não vou mais reclamar. E eu comecei a agradecer por tudo e eu falei, existe algo que eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais que a minha vida seja assim, eu não quero viver com o sentimento de amaldiçoar as pessoas, desejar um mal para o outro, eu só quero ser feliz. E eu comecei a estudar, comecei a entrar numa busca de estudo para eu encontrar a solução para a minha vida, para os desafios que eu estava enfrentando, para a dor que eu estava vivendo, para a dificuldade financeira que eu enfrentava. Porque tudo era muito difícil para mim, eu não conseguia ganhar dinheiro, nada, eu dava um passo para frente, sabe quando você está patinando? Na época, eu tinha uma malharia e eu trabalhava numa malharia com a minha mãe. E a gente fazia costura, eu era sacoleira. Eu pegava sacolas e saía para vender de porta em porta. Eu tinha umas amizades que eu tinha trabalhado num jornal famoso lá, que é o Diário do Grande ABC. Eu tinha sido, numa época, secretária do diretor de redação. Então, eu tinha muitos amigos, eu pegava sacolas e ia vender lá no jornal. Aí, depois, as coisas mudaram. E aí surgiu uma oportunidade. Quando eu era secretária no jornal Diário do Grande ABC, tinha um corretor de imóveis que fazia muito negócio com o diretor de redação. E ele me convidou para ser corretora de imóveis. Eu falei, não, nunca vou trocar o certo pelo duvidoso, porque aqui eu tenho um salário. Corretor não tem garantia de nada. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha nada. Sim. Mas quando quando a malharia acabou não dando certo também, e a gente acabou fechando, aí eu lembrei, aí eu fui fazer uns bicos em feira de utilidade, naquela UD que tinha UD, né? Feira de utilidade doméstica. Sim. E aí eu lembrei dele. Um dia eu fui dormir, eu estava buscando, eu falei, eu quero trabalhar em algo que seja assim, que seja legal, que não tire, que não me aprisione, porque eu sou uma pessoa que eu adoro a liberdade, né? Eu gosto de ficar na natureza, eu não gosto de ficar presa no escritório trabalhando, eu me sinto muito amarrada. E aí eu falei, poxa, eu poderia trabalhar com vendas. Lembrei dele, procurei o telefone dele na lista, não achei. Mas eu sabia onde era a imobiliária. Aí, no dia seguinte, que eu estava livre, eu fui até a imobiliária dele, conversei com ele, ele falou, pode começar amanhã. Eu falei, olha, amanhã eu não posso, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma feira, estou trabalhando na UD. E eu encerro o final da semana e eu começo na segunda. E assim eu comecei a trabalhar como corretora. E o interessante de tudo é que, não sabendo vender, não tendo experiência nenhuma de mercado, não sabia nem o preço de mercado, não sabia avaliar imóveis, nada.
Mas no primeiro mês que eu trabalhei, eu fiz uma venda. Você acredita? Aí todo mundo falava, nossa, é sorte de principiante. Principiante. É porque eu tinha tanta vontade. Eu fui com vontade, eu fui com fé, eu fui acreditando. Eu fui naquela felicidade, na alegria, e eu acabei atraindo. Eu também não entendia isso. Mas isso aconteceu comigo. Você não tinha pesquisado sobre lei da Não, atração? não tinha, não conhecia nada disso. Ou segredo, eu tava essas engatinhando. coisas? Não tinha conhecimento de nada disso. Mas hoje, olhando para tudo que eu vivi, eu falo, era minha vibração. No Porque subconsciente- aquela coisa da fé, é o sentimento. Eu fui acreditando. Eu não acreditei que não daria certo. Eu fui acreditando que daria certo. Sim. E naquela época, os pagamentos eram em dólar. Nossa, na hora que eu peguei aqueles dólares, eu falei, meu Deus do céu. Era tão mágico, tão maravilhoso. E aí, aí eu andava sempre com um corretor, que era o Luciano, que ele estava me ensinando. Todos os imóveis que eu entrava com ele, os clientes falavam, os proprietários, essa é a compradora? Eu falava assim, não, eu sou corretora, eu sou aprendiz e corretora. E aí eu fui me dando tão bem, fui amando trabalhar nessa área, fui tendo sucesso. Só que o que aconteceu comigo? Eu fui tendo aí eu comecei a estudar, fazer cursos de prosperidade, cursos de lei da atração, comecei a estudar tudo relacionado à energia, à vibração. Aí conheci o segredo também, que estava começando a ser divulgado, mas eu não conhecia o Ho'oponopono ainda. Não Isso tinha em que chegado ano? até mim. Eu conheci o Ho'oponopono, que chegou para mim um e-mail falando do Dr. Hugh Lin, que era o psiquiatra havaiano que tinha feito a cura naquela ala do hospital psiquiátrico, por volta de 2007. Então Foi isso nessa daí época. deve ser comecinho dos anos 2000. Isso. E aí eu tava indo bem como corretora, mas eu tinha muitos altos e baixos. Por exemplo, eu atendia, todos os clientes gostavam de mim, sentiam confiança em mim. Mas eu realizava 2 vendas no máximo no mês. Quando vinha a terceira, a quarta venda, eu sabotava. Falava, nossa, tá vindo muito fácil, tá vindo muito fácil. O que vem fácil, vai fácil. Porque você tinha isso na sua criação. Isso daí era forte em mim, muito forte. Eu criava, eu me auto-sabotava, mas eu não tinha a consciência disso. Então, tudo que era muito fácil para mim, eu falava, isso aí vai dar errado. Eu acreditava que ia dar errado e assim era. Porque tudo acontece através da gente, né? Se eu acredito que é fácil, assim é para mim. Se eu acredito que é difícil, assim é. É fácil para você. Você acha que é fácil? Você vai lá, você tira de letra. Eu acho que é difícil, vai ser para mim, porque eu estou criando. E eu criava dificuldade. Então, eu fazia 2 vendas, chegava a terceira, a quarta, a quinta, todas vendas feitas. Acontecia alguma coisa, eu tinha certeza dentro de mim, eu falava, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, e dava mesmo. E ficou assim por um bom tempo. E aí eu tinha desejos, eu falava, puxa vida, eu tinha colegas que eram muito prósperos, e eu falava, por quê? Se ele pode, eu também posso. Até uma época, até um momento da minha vida, durante muitos anos, eu acreditei que quem nasceu pobre não tinha como ser rico. Que para você ser rico, você tinha que nascer numa família rica ou ganhar na loteria, só. Essas 2 possibilidades. Ou casar com alguém rico. Aí eu falei, acho que eu vou casar com alguém rico. E aí eu queria atrair alguém rico, né? Um homem rico para namorar. E eu atraí alguns ricos. Eu atraí. Só que eu falei, meu Deus do céu. Aí você vai se relacionando. Eu falei, mas eu não quero, o dinheiro não é tudo. Eu comecei a pensar, não, o dinheiro não é tudo. Não me preenche? Não me preenche, eu não quero isso para mim. Mas aí veio uma outra, aí como eu estava naquela coisa de busca, né? Porque quando você busca, é aquele ditado, quando você bate, a porta abre. Tudo é energia e a fonte criadora da qual nós somos extensão, nós somos pura energia. Essa fonte criadora que tem gente que tem preconceito de falar Deus, porque Deus conecta a religião, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a fonte criadora, que a física quântica chama de vácuo quântico, que é essa energia que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, criador de tudo, está em todos os lugares. Nesse espaço que você pensa que é vazio, que você não consegue ver, não existe vazio. Essa energia é puro amor, ela está em todos os lugares e a gente é a extensão dela. E a gente tem todo o potencial dela em nós para criar qualquer coisa. E a gente está criando o tempo todo. Só que como o foco da gente, como a gente tem muita crença limitante de incapacidade, de limitação, de que, por exemplo, para eu ser rica, eu tenho que ganhar na loteria, eu teria que ter nascido rica, que não foi o caso, então já tinha uma primeira chance perdida, casar com alguém rico. Os ricos que eu conheci, falei, não, é um preço muito alto, não quero isso para mim. Mas aí acendeu uma luz. Se ele pode, eu também posso.
Eu também posso. Porque os ricos que eu conheci, eles não tinham nascido ricos. Eles tinham construído a riqueza. Sim. Todos os ricos que eu conheci tinham vindo de famílias pobres e construíram através do trabalho, do potencial que eles tinham. E aí eu falei, puxa, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não é? E aí,